Olá meus amigos, eu sou Daniel Godri Júnior e este é o podcast Questões de Fé, Questões da Fé Católica. Hoje nós vamos falar da confissão, do belíssimo sacramento instituído por Jesus, da confissão e da necessidade de a gente confessar os nossos pecados para obter o perdão de Deus. Na verdade, Deus é maravilhoso, é o único tribunal que você chega, se diz culpado e é absolvido. No mundo, num tribunal nosso, da humanidade, a pessoa tenta provar a sua inocência. O tribunal de Deus é o contrário, nós nos confessamos pecados, pecadores e arrependidos somos absolvidos. Você deve ter lido ou ouvido falar daquela história belíssima que aconteceu lá em Marcos 2, de 1 a 12, que fala da cura de um paralítico. Jesus estava pregando, a casa estava lotada e trouxeram um paralítico numa maca. E ele não conseguindo entrar na casa, destelharam a casa e desceram esse paralítico até Jesus. Jesus, vendo a fé daquele paralítico, na presença de todos, curou os seus pecados, perdoou os seus pecados. Disse: filho, graças à tua fé, os teus pecados são perdoados. E aí os judeus começaram a ficar indignados. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, numa prova da sua autoridade, pergunta: o que é mais fácil, perdoar os pecados ou ordenar que um paralítico ande? E cura o paralítico e ele sai caminhando com a maca embaixo do braço. A gente pensa que Jesus fez aí uma escala crescente, né? Ou seja, que o mais importante dessa narrativa foi a cura da paralisia daquele homem. Mas aos olhos de Deus não. A fé daquele homem tocou tanto o coração de Jesus Cristo, que Jesus Cristo deu a cura principal para aquele homem, o perdão dos seus pecados. Ele foi absolvido da sua vida pecadora, dos seus pecados. Então, a absolvição dos pecados é muito mais importante que a cura física, porque a absolvição dos pecados é para a vida eterna e a cura física somente para esta vida. Então, veja, Deus quer curar o nosso coração através do sacramento da confissão. No Antigo Testamento, o pecador já precisava se confessar publicamente. E você pode achar alguns textos que falam isso. Por exemplo, Davi em 1 Samuel 11 e 12, no Salmo 31, no Salmo 50, ou em algumas traduções 51, que é o Miserê, que é a confissão, né, de Davi, o arrependimento de Davi. Quando que foi a instituição desse sacramento por Jesus Cristo? Aconteceu exatamente após a sua ressurreição, lá em João capítulo 20, versículo 19 até o 23. Eu vou ler para vocês na tradução da Ave Maria. Na tarde do primeiro dia, que era o primeiro dia da semana, portanto domingo, os discípulos tinham fechado as portas do lugar aonde se achavam, porque estavam com medo dos judeus. Jesus veio e se colocou no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram de reconhecer o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu envio a vós. Veja, a autoridade que Deus deu para Jesus Cristo dá aos seus apóstolos. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Presta atenção agora, versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, serão retidos. Então veja, aí Jesus deu autoridade para a igreja, soprou o Espírito Santo sobre eles, sobre os apóstolos, e deu autoridade para perdoar os pecados. Portanto, a autoridade do sacerdote de perdoar os pecados não é dele, é a autoridade de Jesus Cristo. A autoridade do juiz federal, o juiz não vem dele, ele adquiriu essa autoridade. Da mesma maneira, então não importa se esse juiz aqui falando terreno, nossos juízes aqui humanos, não importa se eles são aplicados à lei, se eles são corretos ou não, eles têm autoridade para absolver. Também não importa se o sacerdote é muito santo ou se o sacerdote é muito pecador, se ele está em comunhão com Deus ou não está em comunhão com Deus. A autoridade da remissão dos pecados vem de Jesus Cristo. Então, vou repetir: o sacramento é válido não pela santidade do sacerdote, mas pela instituição divina desse sacramento. Em Tiago, capítulo 5, versículo 13 e seguintes, São Tiago diz assim:
Orai uns pelos outros e confessai uns aos outros os vossos pecados para serem curados, para serem perdoados. Ou seja, não basta somente se confessar a Deus, não basta confessar somente diretamente a Deus, por alguns motivos. Primeiro que, claro que Deus é vivo, mas nem sempre a gente ouve a sua voz. Segundo, essa contrição diante de um sacerdote, essa até humilhação, essa vergonha que a gente serve, é um ato de reparação pelos nossos pecados. Terceiro, Jesus deu autoridade à sua igreja para curar, para batizar, para evangelizar e também para perdoar os pecados. Da mesma maneira, Jesus poderia ter vindo pessoalmente à terra, sem precisar da Virgem Maria, mas ele quis precisar da Virgem Maria, quis precisar do ser humano e quer usar a sua igreja. A Bíblia diz que Jesus é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. Veja, então Jesus usa a sua igreja também para ministrar o perdão dos pecados. O Senhor disse que os seus apóstolos fariam obras maiores que ele. Então, se Jesus perdoou lá em Marcos 2, 1 a 12, esse paralítico que nós vemos, e também em Mateus 9, de 1 a 8, a igreja também tem o mesmo poder dado por Jesus Cristo. Existem alguns nomes que são sinônimos para o sacramento da confissão. Pode ser o sacramento da conversão, porque é mais ou menos a volta do filho pródigo para o pai. Pode ser chamado de sacramento da penitência, que designa um esforço pessoal de arrependimento, de conversão. Pode ser chamado de confissão, porque a gente declara os nossos pecados. E pode ser chamado também de sacramento da reconciliação e do perdão, porque Deus nos concede, através dele, o perdão e a paz. O sacramento da confissão, pouca gente sabe, é um sacramento de cura. Muitas curas físicas, muitas curas psicológicas são feitas e conseguidas através do sacramento da confissão. No Catecismo da Igreja Católica, diz o seguinte, no parágrafo 1470: o movimento de volta para Deus implica uma dor e aversão pelos pecados cometidos e o firme propósito de não pecar mais no futuro. Então veja, para confessar eu tenho que ter dor dos meus pecados cometidos, uma aversão pelos meus pecados, e isso não necessariamente passa pelos sentimentos, às vezes passa, às vezes não, mas uma dor pelo que eu cometi. E o propósito de não pecar mais. Quando Jesus perdoou aquela pecadora que ia ser apedrejada, ele diz assim: filha, teus pecados te são perdoados, vá em paz, eu não te condeno, mas não peque mais. Então, por isso, a confissão implica em um desejo e um propósito de não pecar mais. Claro que a gente vai pecar, mas um desejo de lutar contra esse pecado, não abusar da misericórdia divina. Outro parágrafo do Catecismo, 1492, diz assim: o arrependimento deve ser centrado na fé. Se ele estiver embasado no amor e na caridade para com Deus, ele é um arrependimento perfeito, senão será imperfeito. Por exemplo, eu vou me confessar porque eu estou sentindo remorso. Não é um arrependimento perfeito, é um arrependimento imperfeito. Agora, se eu for confessar porque eu sinto por ter machucado o coração de Deus, eu sinto que aquele pecado traiu a Deus, machucou o meu relacionamento com Deus, esse é um arrependimento perfeito. No parágrafo 1493 do Catecismo da Igreja Católica diz assim: aquele que quiser obter a reconciliação com Deus e com a Igreja deve confessar ao sacerdote todos os pecados graves que ainda não confessou e que se lembra depois de examinar cuidadosamente a sua consciência. Então veja, você confessa todos os pecados, você não pode deixar pecado para trás. Como aquele rapaz que foi confessar ao padre e disse assim: padre, preciso me confessar de um pecado grave. O padre falou: fale, filho. Padre, eu roubei um cadeado. O padre falou: poxa vida, é um pecado, meu filho, mas não é tão grave, o cadeado é barato. Só isso? Ele falou: pois é, padre, tinha uma corrente presa no cadeado. Ele falou: tudo bem, meu filho, que bom que você falou tudo. Cadeado e corrente, mas ainda não é algo muito grave. É só isso mesmo, meu filho? Bom, padre, para falar a verdade, tinha um cavalo preso na corrente. Ave, meu filho, mais alguma coisa? Sim, no cavalo estava preso uma carroça, padre. Mais alguma coisa, meu filho? Bom, padre, para falar a verdade, a carroça estava cheia. Então veja, a confissão, para ser lícita e válida, você tem que confessar todos os pecados graves que você se recorda. Aqueles que você não se lembrar, eles são absolvidos também. Ok?
Quais são os efeitos da confissão sacramental na nossa vida? Confissão com o sacerdote na nossa vida. Alguns efeitos. Primeiro, a reconciliação com Deus. Segundo, a reconciliação com a igreja, aqui no sentido de corpo místico, né? A remissão da pena eterna devido aos pecados mortais, ou seja, iria para o inferno, não vai mais, né? Caso no pecado mortal. Remissão, ao menos em parte, das penas temporais, que são sequelas do pecado. A paz e a serenidade da consciência, não sei se você confessou, mas você sai leve da confissão, sai flutuando. E a última, que é fantástica, o acréscimo de forças espirituais para o combate cristão. Ou seja, a confissão, ela não vai só perdoar os pecados, ela vai ajudar para que você não cometa mais os pecados, ela vai te dar força espiritual do sacramento para que você não venha mais a cair no mesmo pecado. O sacramento tem a mesma força, o mesmo poder, porque o sacerdote ministra o sacramento in persona Christi, ou seja, na pessoa de Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo que perdoa, não é o sacerdote é o instrumento. Certo, mas eu posso me confessar diretamente a Deus? Sem dúvida. Pode e deve fazer isso muitas vezes também, se confessando também diretamente a Deus, mas não só diretamente a Deus. Então, por que não somente diretamente a Deus? É mais ou menos um documento autenticado, né? Você pode tirar um xerox no documento e conseguir entrar em algum lugar com esse xerox. Mas a garantia que esse documento é real é a autenticidade, é o carimbo do cartório. Jesus botou o carimbo no sacramento. Quando você se confessa com o sacerdote, isso está carimbado por Jesus Cristo. É a instituição de Jesus Cristo. É a instituição da igreja. Veja, eu não quero deixar esse podcast muito longo para você repassar para os seus amigos, para você repassar para os católicos de boa vontade. Mas a confissão sacramental, ela sempre existiu. Fique com Deus, que Deus te proteja, ame a sua igreja, reze por ela. E se você não se confessa, procure logo um sacerdote. Até mais.